Com mais de 85% dos votos na urna, Bukele comemora a reeleição junto com os seus apoiadores. E numa entrevista, ele disse que um país que não resolve seus problemas de criminalidade é parceiro dos criminosos. Nós temos aqui o vídeo quando ele foi perguntado a respeito do Brasil. Sí, he conversado un par de veces con el presidente Lula, pero jamás me ha mencionado el tema de seguridad. Me imagino que él tendrá su forma de el acercamiento, de abordaje que quiera hacer a la situación. Nunca hemos conversado de ese tema. Yo creo que lo que El Salvador está haciendo probablemente tendrá muchas diferencias con lo que necesita hacer Brasil, pero sí lo que a muchos gobiernos les molesta es que El Salvador demuestra que todo se puede hacer con voluntad y que cuando un país no resuelve su problema, sobre todo de delincuencia, es porque no hay voluntad de resolverlos y en algunos casos porque son socios de los delincuentes. Y entonces, pues obviamente no van a atacar a sus socios. Atacar la delincuencia tiene muchos costos, pero el primero para un socio de los delincuentes es que pierde su negocio. Tiene que ser alguien que no le importe los delincuentes, que no le importe la economía criminal, que esté dispuesto a quedar la economía criminal y a poner a los delincuentes a la cárcel para que lo puedan solucionar. Entonces, ¿la receta de El Salvador se puede aplicar copy-paste en otro país del mundo? Lo dudo. Pero el ejemplo de El Salvador puede servir que un país tan pequeño, tan pobre como El Salvador está solucionando sus problemas con voluntad política y apoyo del pueblo, sí. E por isso esse exemplo aplica em Brasil e em qualquer país do mundo. Ou seja, chamou o Lula de cúmplice de bandido com toda a educação do mundo. Toda a educação, né? Mas assim, o que ele falou é verdade. Você não faz porque não tem vontade política. Não é? Porque a próxima notícia que nós vamos ver, né, se quiserem já comentar junto com essa, é o Lula querendo dizer que vai querer humanizar o combate ao pequeno crime. Mas tem uns senões aí no negócio do Bukele. Né? Assim, ó, óbvio, todo mundo acha fantástico aquilo que ele fez lá. Né? Sim. Né? Prendeu a cada 50 salvadorenhos, ele meteu um na cadeia. Se fosse nos Estados Unidos, essa conta daria 6 milhões de presos. É pra caramba, hein? É gente pra cacete. Né? Agora, esse negócio do crime e tal, é legal, óbvio, né? Assim, pô, o cara diminuiu o crime no país, né? O assassinato quase é zero. Agora, esse negócio do parceiro do crime, ele também tem razão. E é óbvio que muitos governos na América Latina não conseguem resolver porque são parceiros do crime. Agora, o que acontece? O Bukele, ele é acusado, né? E veja, não é assim, a esquerda e tal, não sei o quê. Pelo Departamento de Estado americano e pela corte nos Estados Unidos, ele é investigado, na verdade, por isso. Por ter negociado a segurança do país com o MS-13, que é tipo a maior gangue de El Salvador, que surgiu ainda no final da Guerra Civil. Os caras foram para a Califórnia, né, migraram para os Estados Unidos. MR8, mil chilenos, essas Não, é uma gangue mesmo. Não tem nada a ver com guerrilha, com política. É uma gangue. Eles foram para os Estados Unidos, né, bandidos migrados para lá, nos anos 90. Montaram uma gangue para proteger salvadorenses, uma gangue, né, em bairros latinos. Essa gangue cresceu e se transformou em uma facção criminosa, né, internacional que está por todos os atos. E quando o Departamento de Estado conseguiu pôr a mão em 5 dos chefões lá nos Estados Unidos, esses caras acabaram delatando que eles tinham uma espécie de acordo com o Bukele, mais ou menos como aquele que foi dito que havia em São Paulo com o PCC. A gente vai perseguir todo mundo e acusa. Né? A gente vai liquidar a concorrência, ficam só vocês, mas vocês têm que fazer uma coisa: parar de matar as pessoas. Né? Diminuir o crime, né? Parar de matar gente porque eu preciso me eleger. O pacto, né, está vinculado à eleição de 2024. Vocês têm um monopólio do crime, eu prendo seus concorrentes e vocês dominam parada. E ficam tranquilo com isso. Quer dizer, eu não sei se isso é verdade ou não, mas isso é o que está sendo investigado lá nos Estados Unidos, é o que os caras... O que? O Departamento de Justiça? E disseram que tinha, tem até você encontra na internet o depoimento deles, tudo, né, dos sujeitos que foram presos, e há outros indícios que falam disso. Aquele site, não sei se vocês conhecem, chama Insight Crime, né, que é só sobre matérias, né, de jornalismo investigativo sobre o crime na América Latina. Também tem algumas matérias falando disso. Aqui, ó, saiu no El Faro, aqui, ó. Investigação criminal encontrou que a administração Bukele escondeu evidências de negociações com gangues. E o problema do El Faro é que El Faro, se você for até lá no rodapé, vai ter uma logo desse tamanho, assim, da Open Society Foundation. Eles são tudo...
Mas é um bom site, aliás, o Faro. Os caras fazem um jornalismo bom lá. Eles têm faro para coisa. Tem Faro para notícia. Igual o Raimundo. Raimundo Faro. Igual o Rodrigo Faro também. Para. Entendeu? Barrio 18 Revolucionários e Barrio 18 Sueños. Essa é outra gangue, né? Mara Salvatruchas 13. E além disso, né, que acho que é a coisa mais cabulosa, na verdade, envolvendo o Bukele, é que assim, ele é sócio de uma série de empresas que são investigadas também nos Estados Unidos por lavar dinheiro da PDVSA, que fala? A petroleira venezuelana? É PDVSA ou não? Tem outro nome. PDSVA, né? PDVSA. Num esquema que eles têm uma grande refinaria lá em El Salvador, acho que é refinaria, enfim, eles têm uma subsidiária. PDVSA, né? Com V, PDVSA. Eu inverti as letras. PDVSA. Eles têm uma subsidiária, se não me engano, chama Alba ou uma coisa assim, em El Salvador. Não? E essa empresa rola um esquema de fazer lavagem de dinheiro, né, do dinheiro, da corrupção da própria Venezuela. Tá? E uma das maneiras é contratar escritórios de consultoria, etc. Sim, é o esquema claro. Palestras. Palestra, etc. Então, o Bukele já recebeu, numa das vezes, por uma dessas empresas, 1,8 bilhões de dólares. Porra. Vindo da Companhia Estatal de Petróleo da Venezuela. Né? Além disso, parece que há 30 venezuelanos que trabalham diretamente dando consultoria para os seus ministros, né, que controlam os ministérios do Bukele. Né? Então, assim... E tem a China também, né? Está criando campeão nacional. A China tem muitos interesses lá e tem muito investimento em El Salvador também. Exatamente. Né? Então ele fala muita coisa, é muito legal de ver o que ele está fazendo com o crime, que realmente assim, é uma coisa impressionante. Né? Rolou diálogo cabuloso. Rolou diálogos cabulosos, exatamente. Né? Agora, né, aí ficar assim também batendo palma, que hoje, eu estou falando isso porque hoje o Leonardo Coutinho publicou uma thread lá falando do Bukele, né? Falou assim, o cara é um líder autoritário, populista, como era o Hugo Chávez. Sim. Né? E o que ele fez com a Constituição de El Salvador, etc., é exatamente igual, com a Suprema Corte, é igualzinho. Né? Para aprovar o plano do controle territorial, que é esse plano, né, contra as gangues, né, ele precisava de 109 milhões de dólares aprovados pelo Congresso. Como que ele fez para aprovar? Fez um cambalacho. Não, cambalacho não. Ele colocou o exército dentro do Congresso. E falou, se eu aprovar até domingo, vocês estão fora. Então ele saiu das 4 linhas, ok? Aí a galera fala, não, acho que vamos sentar aqui para ver. Para conversar. E tem o acordo da tecnologia com a China também, né? Então, a China... E aí o pessoal espanou com o Leonardo Coutinho, porque isso aí, você parece um estudante do DCE. O Leonardo Coutinho é um sujeito que conhece a América Latina muito bem. Não, ele é um cara respeitado. Que acho que o melhor livro sobre o Hugo Chávez é o livro dele. O Espectro. Ele pode errar em uma ou outra coisa, né, ali, sei lá, ter uma opinião meio boboca a respeito de uma coisa ou outra. Sério. Mas ele é um jornalista sério. Não, cara, assim, tratando-se de fatos, difícil ele errar. E assim, eu não sei em que mundo que vocês vivem, né? Mas assim, é óbvio que o Bukele é um líder autoritário. Sim. Né? Se você for se informar sobre o que está acontecendo em El Salvador, beleza, o crime baixou e o povo realmente gosta dele, ele foi eleito e parece que as eleições foram limpas. Né? Mas assim, não tem reeleição na Constituição de El Salvador, é proibido. Só que ele trocou 5 membros da Suprema Corte da Marra. Não é assim que chegou no fim, ele mandou trocar 5, o Congresso foi lá e trocou 5. Eu vou dizer uma coisa para vocês. É o que as pessoas queriam que o Bolsonaro fizesse aqui? Pois é, mas não sei, é o que o Hugo Chávez fez na Venezuela e que o Bolsonaro bateu palma na época, aliás. E o que ele não fez aqui, né? E o que ele não fez aqui. Então, mas é o que todo mundo queria que ele fizesse. Então, assim, é o que o povo reclama, que o Lula colocou um brother dele lá, 2 agora, né? Tudo acabou, porque ele colocou 5. Dia 22 de fevereiro é a posse do Sapão. Então, eu não gosto de eleições em que o vencedor tem mais de 80% dos votos. Pois é, né? Eu não gosto. Isso daí acontece onde, gente? Acontece em ditadura.
Na Rússia. Isso é na Rússia, na China. Tive eleito com 100% dos na votos. Coreia do Norte, no Iraque, do Saddam Hussein. Isso em ditaduras. Isso é óbvio. Por exemplo, o El Faro é um jornal salvadorenho, mas ele opera na Costa Rica. Para não tomar. Então, como é que está a questão da liberdade de imprensa lá em El Salvador? Né? Como é que está? Isso é um bom termômetro. Tá, a gente não sabe, mas muito provavelmente deve ter problemas, né? Muito provavelmente tem problemas de liberdade de imprensa lá. Você não consegue chegar... 85% dos votos ele teve, gente. 87. Ele elegeu 58 dos 60 deputados. Quer dizer, isso é resultado de eleição. Sim, e a eleição ocorreu, Briguet, durante o regime de poderes especiais, que é isso que ele tem, poderes excepcionais. Então. Que ele pediu ao Congresso também, depois de eleição, ele tinha maioria no Congresso, foi dado, né, para ele poder implementar o plano do controle territorial contra as organizações, que inclui uma série de violação de direitos civis, como, por exemplo, o grampo indiscriminado de pessoas. Mas aí tudo bem, você releva, né? Todo mundo releva, porque ele está prendendo bandido. Né? Prendeu gente inocente, as pessoas foram soltas depois que teve um background check e tal. Mas esses poderes excepcionais que ele pediu ao Congresso já foram renovados 11 vezes. Que chega para vencer, aí renova. Igual o inquérito do Xandão. E as eleições foram feitas com isso em vigor. O pessoal tem uma visão errada de que ditadura é o regime em que não há eleições. Pelo contrário, ditadura adora eleições. Porque ela justifica o poder. Ditadura adora eleição, gente. O Stalin sempre fazia eleições. O Stalin ficou no poder na União Soviética quase 30 anos. Né? Ele fazia eleição sempre. Sempre havia eleição. Em todos os países do leste europeu, da cortina de ferro, você tinha eleição. Sempre houve. Nunca foi problema. O Maduro não disse agora? Nós vamos ganhar por bem ou por mal? Então, é isso aí. Quer dizer, a ditadura adora a eleição. Agora, eu vou te dizer uma coisa. Tem um outro aspecto, que é... Eu sempre uso essa regra, que é a regra do Evangelho, né? Pelos frutos os conhecereis. A gente tem que ver também, a gente tem que olhar objetivamente o que aconteceu com aquele país, que é um pequeno país, né? Tem 5 milhões de eleitores, acho que deve ter o quê? 10 milhões de 10, habitantes. 15 milhões de pessoas. É um pequeno país, né? Uma cidade de São Paulo, um pouco menor que a cidade de São Paulo. Menos da metade. Bem pequeno, um país bem pequeno. 6 milhões de pessoas. 6 milhões de pessoas. Gente, região metropolitana de Curitiba, sei lá. Não, metade do Paraná, vai. 6 milhões. É pouco, é pequeno, entende? Então, a gente tem que ver o que está acontecendo naquele país. Quer dizer, o sujeito pega e reduz a zero a taxa de homicídio, sendo que era um dos países mais violentos do mundo. Né? Também tem que ver o que ele fez na economia do país. Né? Como é que ele fez com a economia do país? Como é que está se comportando a economia do país hoje? Qual que é isso a gente não sabe. Eu podia pedir para o Lucas Ribeiro fazer um especial do Salvador. Né? A gente tem que ver isso, porque não dá para ignorar essas coisas também. Não dá para ignorar isso. Né? Né, cara? Ele está do ladinho de Nicarágua também, né? E uma coisa que até o Lucas, quando ele fez um perfil, o primeiro perfil que ele fez aqui para nós do BCN, ele lembra uma coisa. O Bukele, ele começou dentro do partido esquerdista. Sim. Na frente de libertação lá. Sabe, isso me lembrou, sabe o quê? Do Exército. Quando começou dentro do partido esquerdista. O Olavo começou a alertar a direita, e para todos esses políticos filhos da puta que viram no anseio popular, viram um apelo, aliás, né, que ressoava o anseio popular do combate à corrupção. Que ela fala, o problema não é isso. É a bandeira do Bukele. O negócio das gangues veio depois. A bandeira dele sempre foi o combate à corrupção. E o Olavo fala, o problema não é esse, o problema é o que é feito com o dinheiro. A corrupção, como o Olavo lembrava, e a gente tem até aqui a corrupção hoje. Aqui é assim, cui bono. A corrupção é um instrumento, né? Não adianta você combater... É como o terrorismo. Se não for pela corrupção,
o regime vai usar outro instrumento para conquistar o poder. Exato. É sempre assim que acontece. Então, a corrupção é um instrumento. Então, tem que ver isso. Diz que o Cogos falou que na economia ele está fazendo merda. Sim, ele tentou forçar a bitcoinização Da economia? Tá? Nossa. E aí o que acontece? Né? Ele forçou também, ele entrou na livre iniciativa e forçou uma série de... Né, todos os empresários, na verdade, a transacionar com bitcoins. Né? E, bom, a volatilidade do bitcoin Acabou. Não, o gigante, dinheiro, né? Então, você não sabe onde está o dinheiro. Né, naquela queda de 2 anos atrás, que foi de $60 mil para 16, né? O dinheiro foi liquidado. Então, eu acho que a gente tem que saber separar, né, aquilo que pode ser um modelo. Por exemplo, o combate, a tolerância zero ao crime É um modelo. é um bom modelo. Né? É um bom modelo, pode ser adotado. Agora, isso não faz dele um conservador. Claro que não. De maneira alguma. De forma alguma. De maneira Aliás, o próprio partido dele, o Novas Ideias, né, diz que não é um partido nem de direita nem de esquerda, é a terceira via. E ele meio um carinha meio MBL mesmo, né? Ele falando de polo aqui. Sim, he conversado um par de vezes com o presidente. Ele parece um jockey. Ele tem essa carinha do paulistano que vai no beat. Não, então, a carinha de jockey. Antigamente não era beat tênis, era jockey. Sim, he conversado um par de vezes com o presidente Lula. Aliás, sabe o que eu vi hoje? Sabe o curly, aquele joguinho que você empurra, aquele negócio no gelo? Hoje eu vi no Brasil estão fazendo agora curly com anão. Eles pagam uma quadra de futebol. Foi o Vitor que te mandou, garanto. Não, eu achei. Apareceu no meu algoritmo. Você mandou pro Vitor. Claro. A gente manda para eles. Aí você joga água com sabão lá, e aí fica um monte de anãozinho assim, e vem um outro anão com um rodo, pega no bumbum do anão e tum! Curly com anões. Né? Então o Brasil está assim realmente criando um novo esporte. Não é de alto nível, mas certamente é um esporte que vai... Curly é a versão gourmetizada da bocha. Exato. Né? É bocha do gelo. Bocha do gelo. E falando em combate à criminalidade, nós tivemos agora a grande fala... Só terminar esse negócio do Bukele. Ah, sim. Achei que você tinha terminado. E eu recomendo que entre lá no meu Twitter, que eu publiquei agora há pouco, faz umas 2 horas. Né? Um artigo, para quem acha que o Bukele é exemplo para muita coisa e tal, que quer dar a não ser essas coisas pontuais. Que acha que tem que receber um buquê de flores. Isso, que ele é a salvação da direita da América Latina, que ele tem que ser assim, é o modelo. Etc. Né? Lá no meu Twitter tem uma matéria de ninguém mais, ninguém menos do que da National Review, né? Que é só a revista mais antiga e que tem maior prestígio no movimento conservador americano, dando o mesmo recado do Leonardo Coutinho. Falou assim, cuidado. Esse cara não tem nada de conservador. Né? He's not a conservative hero, eu acho que é o título da matéria. Vale a pena dar uma lida lá.